E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui o exercício, que nós não terminamos ainda o 2.3, né? Por que não? Porque nesse exercício, ele pede para calcular o ΔU, o ΔH, o W e o Qzinho. Só que ele pede, no primeiro momento, para a gente considerar o trabalho sendo uma expansão isotérmica reversível, que nós calculamos, tudo que tinha que calcular. E no segundo momento, ele pede para calcular, considerando-se que haja uma pressão externa constante. E na última aula, nós calculamos o valor do trabalho, W, considerando que nós temos uma pressão externa constante. Tanto que nós fizemos um monte de conversão lá e finalmente chegamos no valor do trabalho, do W, certo? Só que ele pede para você calcular ainda o Qzinho, que é a quantidade de calor. Ora, se você tem o trabalho W, consequentemente, com certeza, você vai chegar em quem? No valor do Qzinho, que é a quantidade de calor. Como que eu vou chegar nisso? Através da primeira lei da termodinâmica. Porque a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a quantidade de calor é igual à variação de energia interna menos o trabalho. Então, quando que eu tenho a primeira lei da termodinâmica? Né? Nessa situação aqui. Então, a quantidade de calor é igual à variação de energia interna menos o trabalho. Bom, eu tenho trabalho. E eu sei que, como eu tenho um gás perfeito, então a variação de energia interna é igual a zero. De posse dessas informações, é só substituir na primeira lei da termodinâmica. Então, vamos dar uma lida aqui. A gente ainda está considerando o caso de uma pressão externa constante. E na última aula, nós calculamos o trabalho. Nessa condição de pressão externa constante, o trabalho é calculado naquela fórmula, menos pressão externa vezes ΔV, em que ΔV é a variação de volume. Então, nós calculamos esse W. Deu quanto na última aula? 1,13 kJ. Ora, então, para determinar o valor da quantidade de calor, que é o Qzinho, basta aplicarmos na primeira lei da termodinâmica, em que a quantidade de calor é a variação de energia interna menos o trabalho. Só que, como nós temos um gás perfeito, a variação de energia interna é igual a zero. Então, isso aqui vale zero e esse W nós calculamos deu 1,13 kJ. Então, eu vou colocar 1,13 kJ. Bom, então aí é só substituir, certo? Então, vamos colocar aqui para a gente terminar essa parte. Então, a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna, que é zero, menos o trabalho, que vale 1,13 o quê? Kilojoule. Então, quem vai ser a quantidade de calor? Menos o quê? 1,13 kJ. Então, esse é o valor da quantidade de calor. Então, nós temos, né, as quatro variáveis que nós queríamos para uma pressão externa constante. ΔU, ΔH, trabalho, que é o W, e a quantidade de calor. A ΔH e ΔU vale zero, o trabalho vale 1,13 kJ e a quantidade de calor vale menos 1,13 kJ. Então, perceba que a diferença do trabalho para a quantidade de calor é numericamente nenhuma, porque o número é o mesmo, o que vai mudar é o sinal, né? Um é positivo e outro é negativo. Agora, a gente vai trabalhar com uma outra condição. Não é mais expansão isotérmica reversível, não é mais uma pressão externa constante, agora é quando nós tivermos uma expansão livre, ou seja, livremente. O que é uma expansão livre? É uma expansão contra nenhuma força, então não tem nenhuma força. Se nós não temos nenhuma força, então quer dizer que o trabalho é igual a zero, porque não tem nenhuma força. Então o trabalho vai ser igual a zero. Então nessa condição, o que nós vamos ter? Deixa eu apagar aqui então. Então agora, pessoal, o tópico da nossa aula, ainda no mesmo exercício, é porque o mesmo exercício pede um monte de coisa, né? Para você calcular em várias circunstâncias, né?
Então, nós vamos trabalhar agora com uma expansão livre, né, que é o trabalho aqui. Então, na expansão livre, né, com prova dizer a expansão sem nenhuma força, livremente, o que nós vamos ter? O trabalho é igual a zero. Tá? O trabalho, então, é igual a zero. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, ó. Então, como que nós vamos ter, então? Se é uma expansão livre, o que a gente pode aplicar pela primeira lei da termodinâmica? Nós vimos que a primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte, que a quantidade de calor, Qzinho, é igual à variação de energia interna, aqui é U, não é V, tá? Menos, porque V é volume, menos o trabalho. Só que na expansão livre, o trabalho é zero, vale zero. Certo? E o gás perfeito, o ΔU, que é a variação de energia interna, também vale zero. Então, nessa expansão livre, a quantidade de calor vai ser o quê? Zero menos zero. Portanto, a quantidade de calor vale quanto? Zero. Certo? 0 kJ. Tudo bem? Nem sei se por isso eu coloquei a unidade, mas é zero aqui. Tá? Então a gente encerra essa parte e aí depois a gente começamos um outro tópico. Muito obrigado.